Boa noite a todos, graça e paz. Para mim é um grandíssimo prazer poder estar aqui com vocês, no meio de amigos queridos. Já fazia um tempo que a gente não se via. Pastor Dani, Pastor Alê, Marinês, todo mundo. O Alê eu gostei logo de cara, porque o cara é São Paulino, então é gente finíssima, de primeira qualidade, né? Não tem a gente fomos os únicos que ganhamos essa semana. Mas queridos, olha, eu quero dizer uma coisa, antes de entrar na palavra. Eu estava ali adorando ao Senhor e estava pensando como é importante esse momento. Se a gente acertar no começo, a gente acerta no final. O começo da igreja é muito importante, muito importante. Vocês são as pessoas mais importantes da história desse lugar, vocês acreditam nisso? Aquilo que vocês estabelecerem como identidade, aquilo que vocês estabelecerem como meta, é isso que Deus vai honrar. Então, tenha certeza que você está participando de uma história poderosa do Senhor nesse lugar, amém? Bom, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em João, no capítulo 8. João capítulo 8, o evangelho que escreveu João, capítulo 8. Todos acharam, amém? Diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Olha, fazem 14 anos que eu sou pastor. Em alguns momentos eu tive a oportunidade de aconselhar pessoas no gabinete. E eu já escutei muitas histórias no gabinete pastoral. Mas eu confesso para vocês que em 14 anos, nunca ninguém chegou para mim, num gabinete pastoral, e afirmou categoricamente o seguinte: pastor, eu fiz uma lambança com a minha vida. Eu errei feio. Ninguém tem culpa do que eu fiz. Fui eu mesmo que errei. Eu pisei na bola e agora eu estou colhendo tudo o que eu plantei. Eu nunca encontrei uma pessoa em 14 anos que chegasse num gabinete e dissesse isso dessa maneira. E é natural que eu não encontre pessoas assim, porque, queridos, ninguém na sua face pública, ninguém no seu personagem idealizado expõe toda a verdade. Nós não somos aquilo que nós vemos uns dos outros. Essa é a realidade dos fatos. E nós expomos ou mostramos aquilo que nós gostamos que os outros vejam em nós.
Dificilmente a gente, quando vai numa festa, se veste para nós. Nós nos vestimos para os outros. Pastor Daniel disse aqui, quando a gente tira uma foto no Instagram ou no Facebook, a gente usa filtro para esconder as rugas, 200, para ficar mais bonitinho, porque nós não gostamos da nossa verdade. A nossa verdade, ela de alguma maneira nos constrange. O pecado nada mais é do que falar toda a verdade a si mesmo. Quando a gente tem aquela conversa com a gente, quando a gente tem aquela auditoria, autoauditoria pessoal, a gente sabe exatamente aonde a gente erra, mas a empáfia moral, a arrogância social que a gente carrega, faz com que a gente se mostre perfeito, faz com que a gente se mostre adequado, faz com que a gente se mostre de alguma maneira socialmente, teologicamente bem. Essa é a realidade dos fatos. Mas algumas pessoas nos escandalizam, algumas pessoas chamam a atenção. É por isso que toda a sociedade tem que ter os seus gadarenos, tem que ter as suas prostitutas, tem que ter os que erram, tem que ter os promíscuos. Toda a sociedade é assim. Agora deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que não tem ninguém na face da terra, ninguém, que não tem alguma coisa no seu passado que não o condene? Todos nós temos uma história ruim, todos nós temos uma história feia em algum momento da vida. Não existe ninguém que está isento disso. Agora, por que é que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está no pátio do templo e tem uma turma que aparece com uma mulher pega em flagrante adultério. Uma turma de pessoas santas, maravilhosas, idealizadas, religiosas, que aparecem com uma mulher pega em flagrante adultério. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que na cultura judaica daquela época, uma mulher passava de propriedade dos pais para a propriedade do marido e dos filhos. Ela era posse, ela era propriedade, ela era igual casa, igual gado, igual, era propriedade. O mandamento não manda só não cobiçar a mulher do próximo, manda não cobiçar a casa do próximo, manda não cobiçar o gado do próximo, porque é tudo a mesma coisa. Agora, tem uma situação pior, porque hipocritamente os fariseus trazem aquela mulher, mas só a mulher. Levítico 20:10 dizia que se a mulher e o homem fossem pegos em flagrante adultério, eles deveriam ser trazidos diante dos sacerdotes e serem apedrejados. Era isso que dizia Levítico 20:10. Mas eles hipocritamente trazem aquela mulher, porque aquela mulher não interessa para eles. Aquela mulher é mero joguete na mão daqueles caras. O que interessa mesmo é eles pegarem Jesus na curva. Porque se Jesus responde para eles o seguinte: apedrejem essa mulher, ele está indo contra a lei romana, porque nenhum judeu podia matar outro judeu, só o governador podia fazer isso. Mas se ele diz não, apedrejem essa mulher, então ele ia contra a lei de Deus, porque a Torá, no entendimento de todo o povo, dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então Jesus não podia dar nem sim nem não. A ideia ali era pegar ele na curva. E o texto no versículo 6 deixa isso muito claro. Eles queriam alguma coisa para acusar Jesus. Porque deixa eu dizer uma coisa, para religioso, vida das pessoas não interessa. Para religioso, pessoas são joguetes. Elas são objetos que eles usam, que a religião usa. É esse o ponto aqui. E nós vemos que as mulheres, elas tinham a sua juventude roubada naquela época.
As mulheres casavam muito novas com homens muito mais velhos. Às vezes a menina tinha 14, 15 anos e o marido tinha 35, 40. Bom, no Oriente Médio, nos lugares onde o Islã radical ainda é permitido, é isso que acontece até hoje. Meninas de 10 anos casam com homens de 40. E naquela época não era diferente. E talvez essa mulher fosse uma mulher, não que o que ela fez seja correto, mas ela tivesse razões como vítima da própria vida, das circunstâncias que nós não conhecemos, porque o João não expõe o que aconteceu com essa mulher. O fato é que Jesus está olhando para ela. O fato é que Jesus está olhando dentro dessa mulher. E nós vemos aqui o seguinte: apesar dela estar errada no que ela estava fazendo, talvez ela estivesse certa nas suas percepções. Sabe que certeza é essa? De que vale mais a pena morrer do que viver a vida que eu estou vivendo. E tem muita gente que pensa assim. Mas os doutores da lei, eles não estão preocupados com o coração de ninguém. Eles estão julgando os atos. Porque a religião vê o que a gente faz, mas Jesus não vê o que a gente faz. Jesus, ele vê quem nós somos. Está dando para entender ou não? Imagina o seguinte: eu chego para minha mulher em casa, depois do trabalho, à tarde, e dou para ela uma rosa, uma rosinha bonitinha, bem arranjada. Ela pega aquela rosa com carinho e fala: ai, que lindo, meu amor, que você trouxe essa rosa. Você lembrou de mim? Aí eu falo: não, o cara do farol me fez um baita desconto, eu peguei 2 por 5, uma para você, uma para minha mãe. O que ela vai fazer com essa rosa? Eu não vou dizer aqui que tem criança no ambiente. Por quê? Porque não é o que eu fiz. Percebe ou não? É a intenção do coração que vale. E é por isso que Deus sempre vai olhar o coração. E é por isso que o Evangelho e a Bíblia tem que ser interpretada pelas lentes de Jesus. Não dá para a gente ser literal na palavra, senão a gente sai matando igual os fariseus, igual os doutores da lei, e as pessoas passam a ser joguete. É por isso que muita gente entende a Bíblia como um livro de regras, de pode e não pode. E não é isso. A gente não lê o Alcorão. O Alcorão é um livro de pode e não pode. A Bíblia não. E aqui então, o grande problema não é uma mulher pecadora diante de Jesus. São pecadores querendo julgar uma mulher pecadora. Esse é o grande problema do texto. Porque, queridos, diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Às vezes é difícil essa percepção, mas sabe quem consegue entender isso? Pais que têm mais de 2 filhos. Quem é que tem mais de 2 filhos? Além de mim e a minha esposa, somos 3. É muito curioso isso. O filho sempre pensa que você gosta mais do outro, não é assim? Final de ano você dá o presente de Natal, ele abre o presente de olho para ver se o do outro não é melhor. É ou não é assim? Essa é uma realidade. Agora você pergunta para um pai: você gosta mais de um filho do que do outro? De maneira nenhuma, o amor é o mesmo. Eu posso ter mais empatia com um, eu posso ter uma identificação maior com o outro, mas o amor é o mesmo. Todos nós somos iguais diante de Deus, e nós não podemos dizer, além de nós mesmos, qualquer coisa no outro. E esse é um dos grandes problemas. Sabe por quê? Porque o religioso, ele entende a vida dessa maneira, de pode e não pode. E aí ele não vive pelo amor, ele vive pelas regras. E aí quando ele descobre que teve alguém que não praticou as mesmas regras, ele acusa aquela pessoa, e para ele aquela pessoa tem que receber alguma reprimenda. Igualzinho um filho fala para o irmão: você não vai fazer nada, pai? É a
a mesma coisa, é a mesma lógica. O problema é que a nossa natureza, ela é uma natureza pecadora. Nós gostamos de pecar. Essa é a realidade. Por exemplo, a gente assiste Nat Geo, fica vendo lá a vida do jacaré, do leão. Não é assim? Aquilo não tem graça. A gente queria mesmo era mais Babilônia. A novela, o multishow depois da meia-noite. É esses negócios aí que a gente gosta de ver. Porque essa é a nossa natureza. Essa é a nossa realidade. E aí, queridos, o camarada é pego, e aí o outro que é igualzinho quer que aquele camarada lá receba algo. Então, deixa eu te ensinar algumas coisas em cima desse texto. Primeiro, quando a gente evidencia o legalismo da religião, quando nós abraçamos a religiosidade, o que menos importa é a vida das pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa. Lapidação é o nome desse tipo de morte, por apedrejamento. Isso existe até hoje, em alguns países. Até hoje a lapidação existe. Sabe como é que funcionava? Era o seguinte: a pessoa era pega no delito, aí as duas testemunhas ou três que pegaram essa pessoa, traziam essa pessoa. Essas pessoas eram as primeiras a apedrejar, depois os vizinhos eram os segundos a apedrejar, depois então os mais velhos e os mais novos. Só que a pedra não podia ser nem grande para matar de uma vez e nem pequena para não machucar. Olha a crueldade do negócio. Porque assim ninguém era culpado de matar ninguém. Ela matava, ela morria por pedradas, por apedrejamento. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi pega no ato, mas eu desconfio que isso era muito mais a história dos fariseus do que a realidade dos fatos. Porque naquela época, qualquer coisa que a mulher fizesse podia configurar adultério. Porque era o homem que definia o que era o adultério. É por isso que Jesus vai moralizar essa questão do adultério. Por exemplo, se ela olhasse estranho para outro homem e o homem dela desconfiasse, aquilo podia configurar adultério. Se ela desse um copo de água para um soldado romano e de repente ela olhasse diferente para o soldado romano, aquilo podia configurar adultério. Se ela desse bom dia para alguém que não fosse seu irmão ou primo, aquilo podia ser adultério. E a gente não sabe, porque nenhum homem foi trazido à presença de Jesus, só ela. Então com certeza ela estava sendo vítima da religião aqui. Porque a religião, ela promove pedrada. Pisa na bola com a religião para você ver se você não vai tomar pedrada. Mas Deus promove amor. O Estevão, enquanto estava tomando pedrada, estava orando e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a realidade dos fatos. Porque o religioso, queridos, ele tem obsessão para saber qual que é o seu pecado, qual que é o demônio que anda em você. O religioso, ele tem obsessão por isso. Ele até diz assim para você: olha, eu fiquei sabendo que a irmã está fazendo isso, vamos orar por ela. Orar nada, está querendo fofocar. A oração é só uma desculpa para te dizer o pecado do irmão. É isso que acontece com o religioso. E a Bíblia diz que quando eles trazem essa mulher e perguntam para Jesus o que tem que ser feito com ela, a Bíblia diz que ele abaixa e começa a escrever na terra. Ele não responde nada. E eu fiquei pensando aqui com os meus botões, por que é que Jesus abaixou e ficou escrevendo na terra? E eu fico pensando que se Jesus fosse parecido comigo, Jesus devia estar dizendo o seguinte, enquanto ele escrevia: Senhor, me dá paciência, senão eu vou matar todo mundo nesse lugar. Porque, irmão, tem religioso que não dá, você tem que ter muita paciência com o infeliz. Eu acho que Jesus estava naquele momento assim, pedindo paciência para não fulminar todo mundo ali. Mas religioso é burro, é boçal. Aí ele insiste com Jesus: e aí, Jesus, responde, o que a gente faz com essa adúltera aqui? E aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles, e Jesus vira para eles,
já que eles não perceberam que eles não têm possibilidade nenhuma de julgar ninguém, porque é todo mundo igual diante de Deus, Jesus diz algo maravilhoso. Presta atenção, Jesus não diz assim, ó, quem não tiver adultério, ou quem não tiver adulterado, que atire a primeira pedra. Jesus não diz isso. Jesus diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que isso significa? Que todos os nossos pecados são iguais diante de Deus. Eles são diferentes diante de nós, mas diante de Deus eles são iguais. Então ninguém tem a possibilidade de dizer nada de ninguém. A única coisa que nos resta é amar as pessoas. Não tem outra possibilidade. Não existe uma segunda situação. Essa é a realidade. Mas nós gostamos de acusar os outros. Por quê? E aqui vem o segundo princípio. Porque acusar os outros de alguma maneira reflete as nossas transgressões. Então eu coloco o meu saldo nele. Não é que eu sou um amigo ruim. O Daniel é que não presta. Tá dando para entender ou não? Não é que eu sou uma pessoa má. O Ale é que não. O Ale não adianta, ele não se emenda. É por isso que as pessoas vêm para o gabinete e dizem assim, ó, pastor, eu queria ser um marido fiel, mas minha mulher, vou te contar uma coisa, não dá, com ela não dá, ela é uma tranqueira, pastor. Quando ela se junta com a minha sogra, então é um inferno lá em casa. Porque o inferno é sempre os outros. Percebe ou não? E Jesus está dizendo, não é nada disso, está todo mundo errado. Deu errado, pessoal, deu PT lá no jardim. Não PT, maldito, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Deu perda total lá no jardim, já deu errado. Você quer ver uma coisa? Quem aqui detesta gente orgulhosa? Levanta a mão. Claro, porque a gente é orgulhoso. E a gente não gosta de gente orgulhosa, porque a gente é orgulhoso. Aí enquanto eu estou dizendo que a gente é orgulhoso, você está pensando, esse pastor não sabe nada, ele não sabe como eu sou humilde. Não tem nada mais orgulhoso do que dizer que você é humilde. Escreve um livro então, seu infeliz, sobre humildade. Está dando para entender ou não? O que fere nos outros é o que reflete em nós. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos considerar que ninguém ou que todos são pecadores como esses fariseus, não tinha um cara aqui pregando hoje, não tinha ninguém sentado aí. O John Stott diz que a igreja é uma reunião de pecadores conduzida por um pecador maior ainda, que somos nós, pastores. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado, consequentemente a gente peca mais, não tem jeito. E a gente vê, queridos, que é a mesma lógica do Sermão da Montanha. É curioso como lá em Mateus capítulo 7, versículo 3, Jesus é claro, ele diz assim: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira o tronco que está no seu. Ele está dizendo, você não está apto, é que simplesmente você não enxerga em você, porque você gosta de se vitimizar, você gosta de considerar que você é bom. Você já reparou que naqueles quiz de internet, ou o repórter quando faz aquelas perguntas idiotas para artista, sempre vem aquele negocinho do tipo assim, fala um defeito seu, aí o defeito é sempre uma virtude. Ah, eu acredito em todas as pessoas. É o defeito. Ah, eu sou uma pessoa muito simples. Percebe? Não tem defeito. É demais. As pessoas são demais, cara. Aí a religião promove isso. Ah, eu não fico nessa igreja porque o pastor não sabe as coisas de Deus. E as pessoas vão fazendo isso e vão se acusando. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Deus é amor. Amor que não salva, amor que não restaura, amor que não ajuda, amor que não salienta mais a pessoa, amor que não cuida, não é amor, é usufruto. E usufruto é considerar as pessoas como objeto.
E aí a gente usa as pessoas para alcançar os nossos objetivos. Inclusive eu uso até o pecado do outro para dizer para Deus: ó, tá vendo, eu sou mais santo, Deus. Então se tiver que abençoar alguém na reunião, sou eu, hein, que aquele ali, só Jesus na causa. É assim que funciona. Por isso que a última oração de Jesus foi a melhor de todas: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a última oração dele lá na cruz. Esse povo está tudo perdido. Ninguém entendeu absolutamente nada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: os pecados dos outros deveriam ser motivo das nossas intercessões, não da nossa acusação. A gente devia ajudar o pecador. A gente devia ajudar quem está vivendo seus conflitos internos. Mas o problema, e aí vem o terceiro princípio, é que o religioso, ele trabalha a lógica do dever e do direito. Deus trabalha a lógica do amor, porque se Deus fosse trabalhar a lógica do dever e do direito, presta atenção, você acabou de ter um bebê, o bebê chegou da maternidade, aí você vai até o berço e diz o seguinte: olha, rapaz, eu preciso te contar algumas coisas aqui. Essa casa tem regras. Não adianta você chorar a hora que você quiser. Eu preciso dormir e trabalhar. Você não conhece meu chefe. Não vai pensando que todo mundo aqui vai fazer o que você quer. Não é assim que funciona. E outra coisa, sua mãe é minha, hein? Eu conheci ela primeiro. Então, vamos deixar as regras claras, porque aqui todos nós temos deveres e direitos. É assim que a gente faz com o bebê, não? Deus me livre. Mas é assim que a gente faz com pessoas pecadoras quando elas chegam na igreja. Sabia? A gente estabelece uma vida de deveres e direitos, uma vida de regras. E Deus inteligentemente estabelece uma relação de amor, porque Ele sabe que a gente não vai conseguir. Ele sabe que no final do mês não vai fechar a conta. A religião é essa coisa do não proves, não toque, não faça. O amor é a liberdade. O amor te chama para a liberdade. O amor é muito parecido, e quem tem filho adolescente sabe o que eu estou dizendo. Quando você chega para o filho e fala: filho, toma cuidado. Filho, olha aquela amizade lá, filho. Só que você ama, tem que deixar na liberdade. Ele tem que aprender na liberdade a escolher o caminho certo. E ele vai escolher o caminho certo. É por isso que a gente, quando fica mais velho, diz assim: pô, minha mãe estava certa, hein? Meu pai estava certo, se eu tivesse ouvido mais. Não é assim? É exatamente dessa maneira que Deus nos trata. A religião não, ela quer observar o sábado. O sábado é que é importante, as pessoas se danem. Tem que lavar a mão antes de comer. Tem que fazer um monte de coisa. Agora deixa eu dizer uma coisa: nós somos abençoados porque Deus nos ama. Simples assim. É tão simples que dói saber que é essa a realidade. E outra coisa, o amor de Deus não possui condicionamento. Lá em 1 João capítulo 4 versículo 10 diz que Ele nos amou primeiro. Ele não esperou a gente ser alguém. Ele não esperou a gente decidir que a gente iria gostar dele, que a gente iria obedecer dele. E aí é esse amor que me constrange a ser melhor. Tá dando para entender ou não? Essa é a realidade da graça. Muitas pessoas pregam o evangelho errado, não é porque não conhecem o evangelho, é porque não conhecem Deus. E o Fernando Pessoa tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: Deus não é uma ideia minha, a minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. É por isso que eu já estive em grupos de pastores que a gente começa a orar e eu digo assim: pô, mas esse cara não está orando para o mesmo Deus que eu conheço, porque a gente não está na mesma ideia, no mesmo espírito. E cá entre nós, a religião não quer um Deus amistoso, um Deus amoroso, porque dá trabalho. Ela prefere um Deus duro, meio Bolsonaro assim, um negócio, né, a ferro e fogo.
porque assim eu tenho todo mundo no cabresto. Cuidado, hein? É difícil. Não é que é fácil não, tá? É difícil. Não estou dizendo que é simples. Queridos, é óbvio que os fariseus aqui não pegaram essa mulher acidentalmente. É óbvio. Eles queriam armar contra Jesus. Eu vou dizer uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam disso. O chamado de Jesus, e aqui está o quarto princípio, não é uma condenação do pecador, mas um convite para a mudança. O chamado de Jesus não é uma condenação do pecador, mas um convite para a mudança. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus protegeu aquela mulher. Protegeu. Mas ele não fez isso para relativizar a lei. Não, nada disso. Ele fez isso para sustentar ela, para lhe dar a oportunidade de mudança. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus sustenta pecadores. Essa é uma frase que nós não ouvimos, mas o nome dessa igreja aqui é Koinonia e Graça, certo? E onde tem Koinonia e Graça, essa frase tem que ser falada. Jesus sustenta pecadores. Essa é a mais pura realidade. Sabe para quê? Para lhe dar a chance da mudança, para lhe dar a oportunidade de mudar e conhecer o amor de Deus. Agora, não é que Jesus sustenta o pecador porque ele não considera o pecado, não é nada disso. O problema é que para nós, pecador e pecado é a mesma coisa, para Deus não é. Para Deus tem o pecado, que ele condena o pecado, mas o pecador que é alvo da graça de Deus. O pecador é uma coisa totalmente diferente do pecado. Como assim, pastor? Simples. Deixa eu lhe dizer, essa mulher cometeu um pecado, e todo pecado tem a sua paga, e ela pagou, porque ela foi arrastada nua nas ruas de Jerusalém, colocada nua na frente de uma multidão de pessoas e exposta diante da vergonha. Você já reparou que trauma, que humilhação, que situação daquela mulher? Sabe por que ela estava vivendo tudo aquilo? Por causa do pecado. E Jesus não foi cobri-la, Jesus não a isentou de viver aquilo lá, porque ele sabe que a consequência do pecado é humilhação, ele sabe que a consequência do pecado é distanciamento, é morte. Mas ele sabe que ali não tem só pecado, tem uma pessoa, tem um pecador, tem alguém que merece uma segunda chance. É por isso que Davi, quando pisou na bola, teve uma segunda chance. É por isso que Abraão, quando pisou na bola, teve uma segunda chance. Noé teve uma segunda chance. Pedro teve uma segunda chance. Paulo teve uma segunda. Eu tive uma segunda chance. Você tem uma segunda chance. Essa é a realidade dos fatos. Mas sabe qual é o pecado mais ofensivo diante de Deus? É usar o pecado dos outros para você parecer melhor. E era isso que aqueles fariseus, aqueles doutores da lei estavam fazendo. Porque se for para pegar todo pecador e jogar o pecador junto com o pecado num buraco, no inferno, queridos, não sobra ninguém. Porque ninguém tem esse direito. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Eu vou tentar ser brando com você. Sabe o que é o trapo de imundícia de Isaías? É equivalente a uma fralda suja de cocô. É isso que é. Ou seja, aquele ato de honestidade sua, aquele ato de santidade sua diante de Deus é uma fralda cheia de cocô. Ou seja, nós não alcançamos o nível da justiça de Deus, a não ser que a graça de Deus esteja em nós. Por isso que a gente só adora a Deus se o Espírito nos mover a adorá-lo. A gente só prega se o Espírito nos mover a pregar. Porque se a gente for tentar fazer na carne o melhor que a gente conseguir fazer,
não tem como Deus receber. Por isso, queridos, que a responsabilidade de qualquer pecador é prestar atenção nos seus próprios caminhos. Então, quando alguém vier falar de alguém para você, você fala: meu irmão, desculpa, mas eu já tenho tanta situação para resolver em mim, que agora não dá, a não ser que você queira orar pela pessoa de fato. Aí eu oro com você, mas eu não posso me preocupar com o que ele está fazendo, porque isso é um problema dele, de Deus. Está dando para entender ou não? Aquela mulher foi levada para um julgamento, mas recebeu o que? Restauração. Porque tem essa. Jesus nos surpreende com essas coisas. É por isso que todo pecador, o lugar dele é aos pés de Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: está mal, vem para a igreja. Pecou feio, toma a ceia. Resolve sua vida, porque é ali que você tem que estar. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou com vergonha de Deus. Para, irmão. Se tem alguém que tem que ter vergonha nesse relacionamento, é Deus, não é a gente. Porque Deus sabe exatamente quem a gente é. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 7. João 1,7 diz o seguinte, olha só: se caminharmos na luz, como Ele está na luz. Você achou aí? 1 João 1,7, lá no finalzinho: se caminharmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha só, sabe o que manifesta a comunhão? A luz. Deixa eu explicar. Quando muita luz vem sobre você, você começa a notar os seus defeitos. Está dando para entender? Não, muita luz vem sobre você, você começa a notar seus defeitos. Aí você começa a perceber que você não é tão bom assim. E aí os defeitos do outro já não te incomodam mais, porque você tem um monte igual. Aí você vira para a pessoa e fala: oh, quer saber de uma coisa? Acho que eu quero ser seu amigo mesmo. Que a gente, ó, tá ali, tá igualzinho. Os dois é ruim, tranqueiraça. Vamos andar juntos? Aí a Bíblia diz o seguinte: se nós andamos na luz, a gente tem comunhão uns com os outros, e sabemos que o sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Então, quando tiver alguém aqui que não quiser estar junto, luz nele. Tá dando para entender ou não? Quando uma pessoa se achar muito especial, luz nele. Que é isso que está faltando, luz. A falta de unidade da igreja evangélica no Brasil é por causa da falta de luz. Porque se a gente reconhecer quem a gente é, o outro passa a ser bem melhor que a gente. É por isso que o Paulo vai dizer assim: ó, dos pecadores, eu sou o cara, hein? Funcionário do mês. Essa é a realidade. Quinta e última coisa, eu termino com isso: a nossa vida só vai mudar quando ela for totalmente dependente de Jesus. Deus não é um problema para você, Deus é a única solução. Deixa eu explicar. A gente ora pedindo uma solução para Deus. Não é isso não que eu estou dizendo. Não é que Deus vai te dar uma solução, Deus é a solução. É diferente. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque aquela mulher só tinha uma pessoa que podia condená-la, só tinha uma pessoa que podia julgá-la, que podia acusá-la, que era Jesus. Aí ele diz assim: mulher, cadê essa turma aí que falou um monte aí de você? Onde que eles estão? Turma da pedrada, os pedreiras, os crentes pedreiras, cadê eles? Não tem ninguém, senhor, saiu todo mundo da igreja. Ah, então nem eu tampouco te condeno. Vai. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que quando a gente enxerga, a gente também reconhece o quanto a gente pisou na bola. Aí você sabe o que ele diz pra gente? Vai e não faz mais isso com você, não compensa. Olha só o que aconteceu. Você não tem a necessidade de viver isso mais. Mas é o seguinte: eu não estou aqui para te condenar, não. Eu estou aqui para te deixar livre, para você seguir o seu caminho.
Sabe por quê? Porque o exercício religioso sem amor vira fanatismo. E aí as pessoas acabam virando hipócritas. É por isso que tem gente que prefere falar com o psicólogo do que com o pastor. Porque quando vai falar com o pastor já olha assim: mas você cometeu pecado, hein? Conheço esse olhar. Quando vem profeta que traz revelação, ele chega perto da pessoa e fala assim: a pessoa já treme. Fala: pronto, Deus já revelou o meu pecado. Porque a gente vive cheio de culpa. Isso é uma realidade. Minha esposa é psicóloga, atende na clínica, ela está aqui. E ela atende muita gente evangélica. E, meu irmão, é cada história. Você fala: mas por que esse povo não vai? Porque o pastor vai me julgar, a igreja vai me julgar. Pior, ele vai falar no púlpito no domingo. Porque tem uns pastores que têm essa imbecilidade. Eu posso dizer isso porque eu sou pastor, então não tem problema. Estou falando da classe. Sabe o que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Sabe o que eu quero? A sua mudança. Eu não quero que você viva essa vida. Só que para você mudar, eu preciso deixar você caminhar de novo. E aí a gente vive de novo. E se depara até com as mesmas circunstâncias. Mas aí é a hora de tomar a decisão correta. Amém? A graça é isso, é para a gente tomar a decisão correta diante das mesmas circunstâncias. Mas aí às vezes a gente erra, pisa na bola de novo. Aí vai lá diante dele. E é por isso que ele já resolveu ser logo advogado. Ele falou: vou ter que defender esse povo muitas vezes. E aí o João dá essa palavra maravilhosa para nós e fala: vocês têm um advogado, um intercessor diante de Deus. Ele sabe como é que vocês são. Ele sabe que a gente é pó. Essas são as boas novas. A gente tem que ter vontade de estar aqui. A gente tem que ter vontade de adorá-lo, vontade de ouvir a palavra, desejo no coração de falar: ó, desculpa, agora é a hora de eu ir para a igreja, é o melhor momento da minha semana, porque meu Jesus vai estar lá. Essa mulher estava no melhor lugar onde ela podia estar. Queridos, o mal possui suas consequências. Jesus não é conivente com os nossos pecados, mas Ele ama o pecador. E Ele não considera as duas coisas a mesma coisa. Por isso que Oséias 6,8 diz: misericórdia quero e não sacrifício. Essa é a realidade. Eu acredito particularmente que aquela mulher nunca mais pecou, pelo menos nessa área. Não porque ela tivesse medo de apedrejamento, mas porque o amor de Deus era constrangedor. Isso impacta. Isso impacta. Lembra do filho pródigo? Quando ele volta, ele está tão consciente do que ele fez, que ele fala assim para o pai: pai, eu não quero ser teu filho, eu quero ser como um empregado. Só que aí o pai trata ele melhor do que quando ele ainda morava lá. E esse tipo de coisa constrange. Está dando para entender ou não? Quando o amor te toca. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nem sei por que eu vou dizer isso, mas vou dizer. Quando o amor da sua esposa te toca, você não trai. Quando o amor do teu marido te toca, você não trai. Quando o amor de Deus te toca, você não tem vontade de pecar, ainda que essa seja a sua natureza. Você olha, porque você é inteligente, você olha e fala assim: é bom, mas eu não quero, não é para mim. E aí você fica melhor resolvido com Deus. Não fica esse monte de crente traumático, xarope que a gente vê por aí. É gente bem resolvida com Deus, gente inteligente, gente que sabe exatamente por que está na igreja. Está dando para entender ou não? É assim que funciona. É por isso que ninguém consegue ser santo sem uma profunda experiência com Deus. Não tem jeito. Acontece que quando você tem essa experiência, queridos, você vive melhor. Paulo, o apóstolo Paulo, incomodava Deus toda hora: Deus, eu tenho um espinho na carne,
me ajuda com isso. Dizem que era a sogra, eu não sei. Estou falando como me venderam o negócio. E ele orava e falava, e essa coisa toda e tal. E aí um dia Deus falou: Paulo, minha graça, ela te basta. Percebe isso aí, ó. Tá vendo? Eu te sustentei até agora. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já teve aquele dia na vida, aquela segunda-feira, que você disse assim: não vai ter essa semana, eu vou morrer? Quem aqui já viveu isso? Eu já vivi. Eu acho que a maioria de vocês já viveram. E olha quantas segundas já passaram. E você está aqui. Dá uma salva de palmas para Ele em nome de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando você entrar por aquela porta, e quando você trouxer um visitante por aquela porta, ele não vai entrar para ser condenado, ele vai entrar para ser entendido. Deu para entender, não? Quando você trouxer alguém por aquela porta, ele não vai entrar para ser apedrejado, ele vai entrar para ser salvo. É diferente. Quando alguém entrar por aquela porta, ele não vai entrar para ter a sua vergonha exposta, ele vai entrar para ser restaurado. Eu quero terminar lendo um texto para vocês que diz o seguinte, de um livro de um amigo meu. Diz assim: Jesus, entretanto, vai além da lógica, ética, moral da sociedade. Sua proposta para o discernimento de certo ou errado extrapola os princípios da tradução da filosofia e da teologia. Confronta todas as práticas aceitas socialmente e exige completa reinterpretação e ressignificação do senso comum. É por essa razão que Jesus cura no sábado. Ele diz isso. Porque Jesus disse que não é o sábado que existe. Não é o homem que existe por causa do sábado, é o sábado que existe por causa do homem. E aí ele diz assim: Jesus cura no sábado. Jesus deixa de lavar as mãos antes das refeições, tocar os impuros e se deixar tocar por eles. Vive rodeado de pessoas de reputação duvidosa. Sabe aquela festa, aquele churrasco com pagode que você tem medo de ir? É lá que você tem que ir, meu irmão. É lá. Porque é lá que Jesus vai te usar para você alcançar as pessoas. Um dia eu chego aqui, tem um pagode rolando aqui. Glória a Deus, aleluias. Jesus fazia isso. Sabe onde Jesus queria estar? Na casa do Zaqueu. Sabe quem frequentava a casa do Zaqueu? Era gente de reputação duvidosa. Ele vinha na igreja, não é para você não vir mais para a igreja, não é isso que eu estou dizendo. Ele ia no templo, ele orava, ele lia a palavra, ele estudava, ele estava no culto, ele ensinava as pessoas, mas ele também ia na casa do Zaqueu. E aí esse meu amigo diz o seguinte: ele vive rodeado de pessoas de reputação duvidosa, impede a adúltera de ser apedrejada, estabelece comunhão com estrangeiros, entre outras atitudes escandalosas para a sua sociedade, a sua época. Você já leu o Evangelho? Você sabe quantas vezes os fariseus falam: ei, Jesus, conhece essa daí? Não sei não. É amigo de publicano, fariseu, de pecador, perdão. E aí ele diz o seguinte: para encontrar o caminho a seguir nas encruzilhadas dos dilemas éticos, morais e legais, Jesus propõe o amor. E essa é a única proposta. A vida humana é complexa demais para ela ser definida por regras. Deixa eu dizer uma coisa. Você nasceu em Mogi das Cruzes, ou Poá, ou como eu, em Angola, lá na África, na Bahia, sei lá onde você nasceu. Você não pediu para nascer lá, pediu? Mas o príncipe R deu uma sorte danada, né? Que ele nasceu lá na Inglaterra. Não deu uma sorte danada? Então muito provavelmente ele é diferente de você, não é? Ele não sabe, por exemplo, o que é atrasar o boleto da conta de água. Nunca nem vai saber, né? Olha como ele foi criado diferente de você. Só que ele tem dilemas e problemas também, não tem? Agora imagina se fosse a mesma regra para todo mundo. Nós somos tão diferentes, nós somos tão complexos.
nós não somos iguais. Nós estamos aqui hoje reunidos com pedidos completamente diferentes para Deus. De repente você tem no mesmo auditório uma pessoa com câncer e uma pessoa que está na fossa do namorado, mas para os dois aquilo é um problemão. E não cabe a nós falar, não, fossa de namorado Deus não responde, só responde quem tem câncer. Não, Deus se preocupa também com isso. Porque a ótica de Deus, a lógica de Deus é o amor. E o amor não tem regras. O amor não tem regras. É por isso que a gente não consegue explicar por que é que Deus nos ama. Fica de pé na presença dele. Aleluias.